Amada Igreja, a paz do Senhor. É pertinente o estudo na lição da IBD do próximo domingo, que nos alerta acerca da urgência do discipulado. Portanto, ide fazei discípulos. Considero pertinente a evocação do tema, convergente para atitudes visíveis dos remanescentes ainda compromissados com a evangelização, no pronto cumprimento da ordem dada por Jesus, ide. Tal proposta e foco se opõe à liturgia preponderante, bem produzida, dos eventos atuais, presenciais e virtuais, de crentes para crentes que acontecem nos templos, principalmente nos habituais domingos nobres, nas igrejas brasileiras e outras. Isso nos leva a pensar que estão paralisadas e estáticas no conforto dos títulos e reverências, bem como na comodidade dos templos. Quando se convida voluntários para fazer o trabalho corpo a corpo pelas ruas, em cultos ou abordagem às pessoas, que tristeza! Aquela multidão do último culto dominical no dia se dispersa. Sobram poucos movidos pelo Espírito Santo para ir arrancar almas das garras do maligno pelas ruas e vielas tristes das cidades. A maioria também nem participou dos cultos de ensino da palavra e oração, preparação fundamental para cumprir a missão para a qual fomos chamados. Ouso aqui evocar Romanos 10,14 com 1. Como virão se não há quem vá até eles? Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Como discipular se são raras as conversões? Você quer aceitar a Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida? Esta foi a marca do verdadeiro avivamento, presente naqueles cultos pentecostais em tempos não tão remotos. Considere que me refiro à igreja urbana, visto que no interior do nosso país ainda encontramos muitos fiéis se portando nos moldes da igreja primitiva. A palavra discípulo, no latim, significa aluno, aprendiz. A palavra grega correspondente é matetes, de onde se deriva a palavra que significa aprender. O termo hebraico talmid vem de talmad, que também significa aprender. Um detalhe aparentemente incômodo para nossa reflexão. Apenas aos novos convertidos se destina o discipulado? Quando algum fiel se encontra pronto para não ser mais alvo do discipulado? A evangelização é um ato e o discipulado é um processo contínuo. Além disso, demanda oração, esforço, paciência, fé e perseverança para alcançar os resultados desejados com a unção do Espírito Santo. A maturidade espiritual do cristão não ocorre de modo rápido e instantâneo, mas progressivamente em Cristo. Colossenses 1, 28 e 29. Para que conservemos em nossas igrejas os novos convertidos em Cristo, precisamos trabalhar com amor, dedicação e objetividade. Muito da imaturidade espiritual dos membros da igreja local é resultado da ignorância destes em relação às doutrinas básicas da Bíblia. Hebreus 5, 12 a 14. Discipulado. A palavra discipulado tem origem na palavra latina discipulatus. É o trabalho cristão efetuado pelos membros da igreja para que, por suas vidas santas e pelo ensino das verdades cristãs, possam educar os novos discípulos e torná-los aptos para fazer outros. Voltemos ao texto literal da nossa lição. O discipulado não é opção,
é mandamento divino para a edificação e crescimento espiritual de cada cristão. O tripé do discipulado, marca da Igreja de Jerusalém, logo após o Pentecoste, continua valendo atualmente. A palavra se refere às autoridades das Escrituras Sagradas, única e singular, sendo sua fonte de inspiração e revelação o próprio Deus. Os profetas do Antigo Testamento e os apóstolos do Novo Testamento eram arautos dessa palavra viva, segundo Pedro 3,2. Os primeiros discípulos perseveravam na doutrina dos apóstolos, Atos 2:42a. Esse ensino se baseava tanto nas Escrituras quanto na própria experiência dos apóstolos. Hoje, podemos prosseguir no mesmo conhecimento através daquilo que eles nos ensinam na Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. O ensino bíblico mostra que é necessário que haja alguém experiente e idôneo que ensine as pessoas a aprenderem com o objetivo de atingir a estatura de varão perfeito. Efésios 4:11-14. A Bíblia chama líderes e pais para instruírem aqueles que foram confiados aos seus cuidados. Ela também chama todos os crentes a instruírem uns aos outros. Romanos 15:14. A comunhão é o segundo tripé. A comunhão no cristianismo envolve tanto o relacionamento entre os irmãos, como também com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. 1 João 1:3. Todos os crentes tinham o mesmo propósito, a mesma esperança, servindo ao mesmo Senhor. O serviço. Na igreja primitiva, o serviço cristão está representado pela perseverança no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Atos 2:42-47. É isso que Deus espera de cada um de nós no cumprimento da grande comissão. A grande comissão pressupõe um discipulado permanente na Igreja de Cristo. Aliás, a igreja é uma comunidade de discípulos que tem a Cristo como o Mestre Supremo e a Bíblia como a única regra de fé e prática. A evangelização é um ato e o discipulado, integração do novo crente, é um processo contínuo. Além disso, demanda oração, esforço, paciência, fé e perseverança para alcançar os resultados desejados. A maturidade espiritual do cristão não ocorre de modo rápido e instantâneo, mas progressivamente em Cristo. Colossenses 1:28-29. Para que conservemos em nossas igrejas os novos convertidos em Cristo, precisamos trabalhar com amor, dedicação e objetividade. Muito da imaturidade dos membros da igreja local, repito, é resultado da ignorância desses em relação às doutrinas básicas da Bíblia. Características do discípulo de Cristo. De acordo com a Escritura, ser um discípulo cristão envolve um crescimento pessoal caracterizado pelo seguinte: o discípulo de Cristo precisa ser separado do mundo. Colocar Jesus em primeiro lugar em todas as coisas é uma característica do discípulo de Jesus. Nosso foco deve estar no Senhor e agradá-lo em todas as áreas da nossa vida. O discípulo de Cristo precisa seguir os ensinamentos de Jesus. Jesus é o exemplo perfeito da obediência, pois ele viveu uma vida na terra de completa obediência ao Pai até o ponto da morte. Jesus nos deu o exemplo, ensinando-nos a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. O livro de Atos mostra os apóstolos no cumprimento dessa palavra.
O discípulo de Cristo precisa ter amor por outros discípulos. A Bíblia ensina que o amor por outros crentes é a prova de que somos membros da família de Deus. O amor é definido. 1 Coríntios 13, 1 a 13. Somos instruídos a pensar mais nos outros do que em nós mesmos e a cuidar dos seus interesses. O discípulo de Cristo precisa fazer outros discípulos. A expressão "ide, portanto, fazei discípulo", em algumas traduções dizem "ensinai todas as nações". O fazer discípulos envolve, em primeiro lugar, a necessidade do evangelismo ou da pregação do evangelho, mas também um exercício de treinamento e orientação. Admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Colossenses 1, 28. O processo do discipulado proporciona à igreja, além do crescimento espiritual, o crescimento numérico. Atos 9, 31. Desde muito cedo, na história do cristianismo, a igreja se preocupa com o discipulado, pois fazer discípulo não é a mesma coisa que se fazer membro de igrejas. Conclusão: Deus tem interesse no bem-estar social e espiritual do ser humano. Isso vale para a igreja e para a sociedade. A educação, com base nos princípios cristãos, é importante porque, além dos valores espirituais, contribui na construção de uma sociedade civilizada. A base dos valores morais e espirituais é a Bíblia. Te seguir. Glória a Deus por esses momentos de leitura, reflexão, meditação na palavra. As referências bibliográficas estarão registradas aí no comentário do programa. E lembrando que este é o assunto desenvolvido na lição da Escola Bíblica Dominical, número 12, do dia 21 de março de 2021, nas Assembleias de Deus do Brasil e do mundo e em outras igrejas co-irmãs. Eu sou seu irmão em Cristo, Ezron Alves, membro da Assembleia de Deus Central em Governador Valadares, Minas Gerais. A paz do Senhor. Pode guiar, Jesus. Bonito, irmãos. E aí, você pode falar isso? Sempre, 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 Senhor. Guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz. Rege-me de novo, mais uma vez. Aleluia.